Bom dia, Isadora. Bom dia, Maria Paula. Bom dia, Ana Laura. Bom dia, Luísa. Pessoal, vamos lá então? Começando. Para mudar um pouquinho, tá? Vou fazer o inverso agora, senão vocês ficam muito preocupados em ficar, quem está copiando, ficar copiando. Eu já mandei o material pronto para vocês, antes aí da aula, tá? Material. E aí você já tem um material aí. Então aí eu vou explicar que é mais fácil, tá? Porque ficar digitando também, aquela coisa, já tá me dando até tendinite, aquele negócio, ficar digitando aula e tal, e o material já está com vocês aí. Então você não precisa preocupar com digitar e tal, você já tem o material da aula. Eu gostaria de pegar mais os ciclos aqui, que nós vimos na aula anterior, e mais que a gente vai ver nessas aulas, comentar com vocês aí os principais ciclos biogeoquímicos e quem eventualmente for fazer ainda provas aí, tá? De federais e prova do Enem, tem que tomar muito cuidado com essa matéria, que a matéria de ecologia aparentemente é uma matéria fácil, e realmente é fácil. É uma matéria que é igual a língua portuguesa, você vê a vida inteira, tá? Igual matemática. Então, você tem o primeiro contato lá atrás, lá desde o processo de alfabetização que a gente chama lá da ciência do ensino fundamental. E com esse primeiro contato, você começa a desenvolver, então, né, uma série de coisas acerca desses assuntos. Então, por exemplo, quando a gente fala do ciclo da água, é algo que você aprendeu lá no passado, tá? De uma forma ou de outra, através dos estados físicos da água apenas, mas não só através disso, mas através também da interação da água dentro dos próprios ecossistemas, tá? Ciclo do carbono é algo comum também, ciclo do oxigênio, algo que vocês viram, nitrogênio nem tanto, mas mesmo assim nós já vimos no nono ano, que a gente viu na aula passada. Então, quando a gente pega a água, a primeira coisa que a gente menciona sobre a água, 97% da água que nós temos hoje, tá? No planeta, essa água é água salgada, é água que não é utilizada para consumo, tá? E apenas 3% dessa água, mais ou menos hoje em torno disso, são águas utilizadas para consumo. Então, quando a gente fala que, mas nós temos um problema com relação à utilização da água, realmente tem-se um problema com relação à utilização da água. A água hoje ela é escassa, tá? Água potável, né? Mas a gente vai lá, né, na região de Israel, eles têm todo um processo de dessalinização, etc, tal, da água do mar para utilização. Sim, eles têm esse processo, tem indústria, tem usinas hoje que permitem, né, você retirar o sal da água, mas ainda assim não é uma água igual à água potável que nós tomamos, tá? Então nós temos assim uma dificuldade com relação à manutenção da água em si, para manutenção dos seres vivos, né, da água normalmente aí adquirida junto ao meio ambiente, tá? Então você tem a água em escassez hoje. Essa água ela depende muito dessa água potável, esse ciclo aqui que a gente vai falar um pouquinho dele agora, que é o ciclo da água, tá? Como é que funciona esse ciclo? Aí você está vendo, eu peguei já o ciclo da apostila de vocês, fica mais fácil para a gente ver, a gente vai passar pelos ciclos que estão presentes na apostila. Olha só, o que acontece, tá? Nesse ciclo da água. Zé, eu sei que a principal situação desse ciclo da água, ou uma das principais situações, está nas chuvas. Aliás, essa noite, né? E a noite passada também, ontem de manhã, nós tivemos aqui o retorno, tá? Junto com a primavera praticamente entrando aí de manhã, de hoje para amanhã, nós tivemos o retorno das chuvas. Então, isso é muito bom. Tá? Agora, por que a chuva é importante nesse ciclo da água? Porque, na verdade, as nuvens formadas aqui, ó, tá? Chega um momento, então, como é que você tem a formação dessas nuvens aqui, ó? Então, a água, basicamente, você tem a água que está presente no lençol freático, a água que é acumulada no solo, a água que está presente, tá? Nos oceanos, a água que está presente nos rios. Isso você vê muito em geografia, inclusive você tem aqueles
fenômenos, né, El Niño, El Niña, etc, tal, as massas de ar que vêm dos oceanos, você vê muito isso. Então, essa água que está presente nesses locais, tá, lençol freático, oceanos, rios de água doce, etc., essa água, naturalmente, ao longo do dia, ela sofre processo de evaporação, tá? Ah, mas quando você fala em evaporação, Zé, nós pensamos lá naquela panelinha no fogo, tá? Você aquecendo aquela panelinha e a água vai evaporando à medida que ela atinge 100 graus Celsius. É óbvio que esse processo é um dos processos da evaporação que a gente chama de ebulição, com aquecimento. Assim como quando você joga água numa chapa quente, ela evapora rapidamente, né? Que é a calefação. Mas a gente está falando aqui da evaporação natural. A evaporação é a temperatura ambiente, tá? Então, isso acontece com a água que está presente nesses locais. Né? Então, à medida que essa água ela vai evaporando, ó, essa água aqui ela está evaporando, sim. Então, ela está saindo do estado líquido aqui, ó, está se convertendo no estado gasoso, tá? E ao se converter no estado gasoso, em situações naturais ao longo do dia, principalmente, ela vai acumulando em determinada altitude e formando aqui, ó, o que nós chamamos de nuvens, tá? Então, você tem nuvens aqui, ó, gasosas, repletas de água. Então, tanto dos oceanos, como dos rios, como do solo, tá? Você tem a formação dessas nuvens. Bom, por enquanto, essa etapa que nós estamos vendo aqui é a etapa que a gente chama de geoquímica. Não envolveu, por enquanto, absolutamente nada em relação à bioquímica, tá? Ou seja, seres vivos, envolvendo apenas reservatórios, o solo, etc, tal, que permite essa evaporação. Então, aqui em cima, ó, você vai tendo a formação das nuvens, aí chega, então, situações em que a concentração desses gases aqui começa a aumentar e a baixa temperatura nessas regiões de maior altitude favorece o que nós chamamos de condensação da água, tá? Então, a água condensa, tá? Então, esses gases aqui, Zé, eles passam a sofrer o processo de condensação, sim. Então, quando eles começam a sofrer esse processo de condensação, o que acontece? Aí eles começam a reverter-se e voltar ao estado líquido, né? Então, ao voltar ao estado líquido, essas nuvens permitem que a água desça de que forma? Bom, a forma mais comum, dependendo da temperatura que ela é submetida aqui, ó, ela vai descer na forma líquida, tá? Que é através da precipitação. O que é precipitação? São as chuvas. É o que aconteceu agora essa noite. Então, você tem a precipitação, a água, ela retorna, tá? Então, é um ciclo, tá vendo? Ó? Ela evapora, depois ela retorna aos oceanos, aos rios, ela retorna ao solo, tá? Então, isso é uma forma de retorno, as chuvas, tá? Na forma líquida. Mas quando eu tenho, muitas vezes, um encontro de frentes, né? Encontro de frente fria com frente muito quente, você tem esse processo aqui um pouco que rápido demais e muitas vezes não acontece essa condensação aí, tá? Essa condensação total, né? Aí o que acontece muitas vezes? Aí acontece muitas vezes aqui, ó, nessa condensação aqui, a água acaba aqui caindo em forma de granizo também, tá? Aí provocando aí estragos aí de grandes magnitudes. Mas é isso, aí condensou, tá? Formou líquido, desceu, etc, tal, em forma líquida ou em forma de granizo, né? Então aqui nós temos o processo que a gente chama de condensação, liquefação, e pode acontecer também, então, ela cair, tá? E nesse momento da queda, por causa da diferença de temperatura, ela sofrer solidificação, ela cai em blocos de gelo, tá? Aí que é o granizo. Ou, uma outra situação também, quando toda a temperatura aqui está muito fria, a água ela cai, tá? Na forma, tá? De neve. No período muito frio, Zé, essa água aqui, quando ela entra em contato com o ar muito gelado, ela forma, então, tá? Blocos de neve, né? Isso. Então, forma blocos de neve em determinados locais, principalmente onde você tem geleiras no planeta, tá? Aí você tem aquelas nevascas. Mas são formas, então, naturais da água, naturalmente nesse ciclo, subir e descer para o planeta. Então, ela sobe, vai para a atmosfera, depois ela desce, tá?
Mas nesse processo pode acontecer também a participação dos animais? Claro que pode acontecer a participação dos animais. Com certeza pode acontecer essa participação dos animais. Tá, mas quando acontece essa participação dos animais, como é que funciona? Bom, tudo aqui, então, a gente viu o ciclo gel, tá? Agora a gente vai ver o ciclo bio. Tanto que o nome dessas aulas aí, desses ciclos, são ciclos biogeoquímicos, tá? Que é o nome comum dessas aulas. Então, olha só, como é que os animais, eles atuam diretamente aqui nesse processo? Lembrando que essa água que desce, tá? Das chuvas que desce para o solo, elas acabam, então, sofrendo um processo que a gente chama aqui, que é muito comum hoje no Enem, que é o processo da percolação. Então, não me esqueça essa palavrinha aí, tá? Você anota no cantinho aí do seu caderno. Percolação é a mesma coisa do que, claro que você já sabe da geografia. Percolação é a mesma coisa que infiltração. É o processo que a água, ao bater no solo, ela tem aquela característica de infiltrar-se no solo, tá? Então, aquilo que eu já falei com vocês, se o solo for arenoso, a água, ela corre mais rapidamente, o solo segura menos água. Se o solo for argiloso, a argila presente no solo, ela agrega mais, tá, as moléculas de água. Então, essa água que é percolada, ela vai escoar e vai infiltrar, ou vai percolar, tá, que é a mesma coisa que infiltrar no solo, e vai para a região também do lençol freático do solo, tá? Então, ela sofre esse processo. Ah, mas aí tem alguns animais que são importantes no processo de percolação? Tem. Por exemplo, vamos citar um animal que vocês conhecem bem. As minhocas, tá? As minhocas são bastante importantes. Por que que as minhocas são bastante importantes? Porque elas vão utilizar essas galerias que estão presentes no solo, tá? Para que elas possam percolar, para que elas possam descer nos solos. Bom, e aí, Zé? Essa água no solo, tá? E essa água nos rios aqui, no oceano, tá? No biociclo marinho e no biociclo terrestre e no biociclo de água doce. O que vai acontecer com essa água? Ó, a maioria das vezes, ou ela é absorvida, por exemplo, por seres vivos como os vegetais, ou, por outro lado, ela pode ser diretamente ingerida por alguns seres vivos que estão no solo ou por alguns seres vivos que estão sobre o solo, tá? Então, aqui, ó, tanto vegetais quanto animais, vamos colocar aqui os seres maiores, mas os menores também, os microscópios também, eles necessitam de um meio aquoso, tá? Para o seu metabolismo, mas tanto os vegetais quanto os animais, eles vão absorver e vão ingerir água. Aí você tem aqui a participação dos animais no ciclo. O que vai acontecer? Os vegetais, para realizar o processo da fotossíntese, eles fazem o quê? Eles realizam um processo que nós chamamos de transpiração, que a gente até viu que, em condições de baixa umidade do ar, aquele processo de você abrir os estômatos, tá? Ah, tá abrindo os estômatos, para quê? Para sequestrar o CO2? Depende da transpiração vegetal. Aí você tem a teoria de Dickson, a folha vai desidratando, ele começa, então, a sugar, tá? O xilema começa a sugar a água que está na folha. Então, com essa força de sucção, tá? Exercida da folha sobre o xilema, a água sobe em estado de tensão. Aí você tem, então, a teoria da ascensão. Agora, lembrando que os vegetais, eles adquirem a água muito mais pelas raízes, a partir da absorção, tá? E os animais pela hidratação, tá? Quer seja hidratação do meio ou mesmo a própria ingestão. Então, nos vegetais, é comum o processo de transpiração, tá? Que é um processo fundamental para o sequestro do CO2 e efetivação da fotossíntese, que nós estudamos ao longo do ano. Então, a transpiração vegetal. Mas isso não quer dizer também que nós não evaporamos água através da transpiração. Nós também transpiramos para manter o processo que nós chamamos de homeostase, tá? Equilíbrio de líquidos no nosso corpo. Então, quando nós transpiramos, nós estamos perdendo água para o meio externo. Quando nós estamos perdendo água para o meio externo, é parte dessa água que nós estamos transpirando na fase líquida, quando ela entra em contato com o ar, uma parte dela também é evaporada e acaba aqui subindo, tá? E o outro processo bastante importante também nessa devolução da água
é o processo que nós chamamos aqui de respiração, tá? Ah, Zé, mas nesse processo da respiração, o que vai acontecer? Bom, na respiração, toda vez que você está respirando, ó, você está liberando o quê? Está liberando água e CO2, que está saindo, esse vapor, tá, que sai da sua boca, é água vaporizada. Então, os animais, de uma forma geral, os vegetais, os seres vivos, tá, quando eles respiram de forma aeróbia, eles estão liberando para a atmosfera vapor de água também, tá? E outra coisa, da mesma forma, quando você está realizando o processo de excreção, tá? A própria urina, ela está sendo devolvida primeiro para o solo, depois ela vai ser evaporada, ela vai para a atmosfera, ela está sendo devolvida também, a parte líquida dela está sendo devolvida, o meio aquoso dela, para os ecossistemas, tá? Que vai ser devolvido posteriormente com evaporação para a atmosfera. Então, todos esses processos que você tem aqui, ó, é a participação dos animais no ciclo da água, tá? Ah, mas então os animais têm participação direta. Tem participação direta, não são só os fatores abióticos que participam desse ciclo. Os fatores bióticos também participam. Nossa, que legal, Zé. Então isso aí é fácil, né? É, bem fácil, tá? Então você tem o ciclo de ascensão e o ciclo de descida da água. Pois bem, então o ciclo da água é fácil, né, Zé? Lembrando que, por exemplo, as geleiras, assim como a manutenção das geleiras, assim como a manutenção dos oceanos e dos rios, que é feito através da chuva, aqui as geleiras é feito através das neves, tá? Então você vai lá no Chile, você vê lá praticamente aquelas geleiras permanentes, etc, tal, que envolve ali a altitude, Cordilheira dos Andes, etc. Você vê então essas geleiras, tá, permanentes. Agora, além dessa questão aqui das geleiras, nós vamos ter um outro ciclo bastante importante, tá? Que é o ciclo, vamos comentar aqui da aula passada, em função desse ciclo aqui que você tem na apostila, só rapidamente aqui, ó, para a gente recordar, que a gente falou do ciclo do carbono, lembrando que o CO2, ele tem uma forma de entrar, tá, na cadeia alimentar, que é através da fotossíntese vegetal. E ele tem, tá, três formas de saída. Então, quais são as três formas de saída? Tanto em vegetais quanto em animais, a forma de saída dele é a respiração, a combustão, tá? E a decomposição, que aqui não está indicado. Então, tem três formas de saída. Então, aqui, quando os vegetais, eles morrem, tá? Eles voltam aqui para resíduos orgânicos. Quando os animais morrem, idem. Só que os animais, ao longo da sua vida, eles podem liberar através das fezes e da urina, pode liberar também resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos aqui, ó, eles podem sofrer um processo de fossilização, tá? Que vai formar novos resíduos, pode sofrer fossilização ou pode sofrer ação de fungos e bactérias, tá? Quando eles sofrem fossilização, formam os fósseis e através da queima desses fósseis, o CO2 é devolvido para a atmosfera. Ou através da decomposição, tá? O CO2 também vai ser devolvido para a atmosfera terrestre. E aqui ainda, tá? Que acho que eu nem coloquei naquele ciclo passado, que não é pouco usual você ver aqui, ó, que é um processo também bastante interessante dos seres autótrofos, que é a quimiossíntese, mas nós já falamos sobre eles nessas aulas sobre ecologia. O que a quimiossíntese ela faz? Bom, Zé, a quimiossíntese é um processo bastante simples, né? Não é tão simples assim não, tá? Porque vai pegar aqui, ó, ela vai primeiro transformar matéria inorgânica, tá? Reduzida em matéria inorgânica oxidada, liberar energia química, e essa energia química, na presença do CO2, tá, atmosférico, e da água, algumas bactérias, que a gente viu no ciclo do nitrogênio, tá? Nitrosomonas, nitrosococcus, nitrobacter, conseguem converter CO2 e água na forma de através da energia química do metabolismo dessas bactérias, conseguem produzir, tá, mais CO2 e devolver esse CO2 para a atmosfera. Então, a quimiossíntese também é uma forma de entrada, tá, do CO2 para as bactérias quimiosintéticas, tá, que vivem basicamente aí no solo. E esse ciclo nós já vimos, então, só comentando ele aqui,
E o ciclo também é extremamente importante para todos os seres aeróbios, que é o ciclo que nós vamos chamá-lo aqui de ciclo do nitrogênio, ou ciclo do oxigênio. Vamos pegar o ciclo aqui para a gente entender. Esse ciclo aqui é bastante fácil, tá? Esse aí já está no material também que eu enviei para vocês, ciclo da água, ciclo do oxigênio. Vamos entender aqui o que acontece nesse ciclo. Zé, esse ciclo aí é simples, né? É bastante simples. Basicamente, aqui, esse ciclo, ele é baseado no processo de respiração aeróbia, tá? Que o processo de respiração, Zé, aquele que tem 3 etapas, você tem lá, tá? Primeira etapa, glicólise, segunda etapa, ciclo de Krebs, terceira etapa, cadeia respiratória. Bom, a primeira etapa, glicólise, você tem a quebra, tá? Da glicose em piruvato ou ácido pirúvico. Esse processo ocorre no citosol, e como ele ocorre no citosol, você tem uma situação aqui legal, né? Se ocorre no citosol, é uma situação anaeróbia, sem oxigênio. A partir da segunda etapa da respiração celular, ela começa na mitocôndria, tá? Então, ela começa na presença de oxigênio. Então, se ela começa na presença de oxigênio, ela ocorre na mitocôndria. Sim, ela vai acontecer na mitocôndria, tá? Primeiro na matriz, que é o ciclo de Krebs, depois nas cristas mitocondriais, onde ocorre o processo que nós chamamos de cadeia respiratória. Então, dá uma olhadinha aqui para você aprender acerca do ciclo do oxigênio. Como é que esse oxigênio aqui, ó, ele chega, tá, até os vegetais, como é que ele chega até os animais? Bom, inicialmente aqui, ó, tanto vegetais quanto animais, eles são capazes de coletar aqui, ó, o oxigênio, pega um copo d'água para mim, o oxigênio presente, tá, no ar atmosférico. E só para você ter uma noção, cerca de 20% do ar atmosférico, ele é formado por esse gás, que é o oxigênio, tá? Então, olha só, os vegetais conseguem adquirir esse gás e os animais também conseguem adquirir esse gás através da respiração. Então, nós temos, então, a condição de utilizar o oxigênio da atmosfera. Aí você está aqui, ó, utilizando esse oxigênio, lembrando que na água também, esse oxigênio ele está dissolvido, tá? E um detalhe, você tem aqui a utilização do oxigênio em animais, tá? Durante a cadeia respiratória, esse oxigênio aqui, ó, que é coletado e ionizado ao término da cadeia respiratória, após, tá, ele entrar na forma gasosa, ele tem que ser ionizado. Como é que ele é ionizado? Tem alguns compostos energéticos que liberam elétrons para que esse oxigênio, ao término da cadeia respiratória, ele receba íons, formando o O-2, que em contato com os dois prótons com o O-2, você vai ter a fusão e você vai ter, então, a formação da água. Então, a água é o produto final da cadeia respiratória, tá? Então, aqui você vai ter, então, a formação da água, que é o produto final da cadeia respiratória. Bom, Zé, essa água, ela é importante? Ela é bastante importante. Por quê? O vegetal, ele vai consumir essa água, tá? Por que essa água é importante para o vegetal consumir? O vegetal, ao consumir essa água, o que acontece? Ó, durante o processo da fotossíntese, o que o vegetal faz na fase clara da fotossíntese? Ele vai quebrar a molécula de água, durante o processo que a gente chama de fotólise de Hill, tá? E ao quebrar a molécula de água, ele libera, através da fotossíntese, que é o oxigênio proveniente da água, ele vai liberar o oxigênio de volta para a atmosfera. Então, esse oxigênio, ele vai ser devolvido para a atmosfera, tá? Zé, e outra coisa. Então, a fotossíntese é importante para reabastecer a atmosfera com oxigênio, né? Sim. Então, através da fotossíntese, você tem esse reabastecimento de oxigênio,
tá certo? Para a atmosfera. Então, o vegetal, ele usa na respiração, tá? Aí você vai falar assim, mas na respiração ele está liberando CO2 aqui também, que não está aparecendo, né, Zé? Isso, na respiração ele libera CO2 e libera água, que é a matéria-prima para a utilização, tá? Para a formação do oxigênio atmosférico. Ah, Zé, e outra coisa que eu tenho aqui, ó, essa água que está sendo produzida, ela é um dos principais componentes do nosso metabolismo, tá? Do metabolismo dos seres vivos. Tanto que, quando você analisa o interior das células, o que acontece no interior das células? Então, no interior das células, você tem, basicamente, toda a região que a gente chama de aloplasma, citosol, é um meio aquoso, onde vai se formar ali o morfoplasma. O morfoplasma é onde estão, tá, os componentes sólidos da célula representados pelos, tá, organoides ou organelas celulares, né? Exato, tá? Então, esse ciclo aqui, ele compreende basicamente na respiração e na fotossíntese, na utilização desse oxigênio, tá, pelos animais, a liberação depois na forma de água, os vegetais idem, e lembrando que durante a respiração você também libera CO2, que junto com a água que sobe pela raiz do vegetal, o CO2 entra pelos estômagos, realiza a fotossíntese, e o oxigênio ele vai ser, então, devolvido à atmosfera. Então, ao longo desse ciclo aqui, ó, que você tem participação direta aqui, ó, da mitocôndria, no processo da cadeia respiratória, dos citocromos, etc., tal, tá? Então, dentro da mitocôndria, você tem as cristas mitocondriais, onde ocorre a cadeia respiratória, e no final, ao término dessa cadeia respiratória, você vai ter também a formação da molécula de água aí para os seres aeróbios. Então, se o nitrogênio está presente em 78% da atmosfera, o oxigênio está presente, tá, em 20% da atmosfera terrestre, e está sendo utilizado aí no metabolismo, tá certo? Então, tá aí, ó. Nós temos o ciclo do oxigênio, e aqui também, ó, lembrando rapidamente aqui que nós vimos na aula passada, o ciclo do nitrogênio, nós vimos a importância aí do nitrogênio, tá? Que embora ele é o gás mais presente que nós temos na atmosfera, só que nós não conseguimos aí realizar a fixação desse nitrogênio. Então, você tem seres especiais, alguns tipos de bactéria, que fixam esse nitrogênio, tá? E convertem eles em amônia, tá? Então, tá aqui, ó, ele é convertido em amônia. E, posteriormente, essa amônia aqui, ó, ela pode ser absorvida, tá, pelos vegetais, ou ela pode, tá, ser convertida no solo em nitrito e, posteriormente, em nitrato. Aí nós vimos que aqui, ó, a fixação biológica do nitrogênio é a conversão do N2 em NH3, e depois essa amônia aqui no solo, acontece um detalhe interessante. O vegetal, tá, quando ele morre, quando ele passa para o processo de decomposição, ele devolve, tá, essa amônia. Nós vimos aqui, ó, que esses nódulos presentes em plantas com vagem são os nódulos que nós chamamos de bacteriorhiza. Aqui você tem a bactéria do gênero Rhizobium, tá, vivendo em simbiose mutualística ou mutualismo, tá, com as raízes de leguminosas, e elas conseguem converter aqui, ó, o nitrogênio em amônia para a planta, tá? E no solo, essa amônia, ela sofre a ação de algumas bactérias, tá? Após o processo de decomposição, tá? Então, aqui você tem a decomposição, tá? Realizada por bactérias decompositoras do solo, formando amônia. Aí você vai ter o processo, então, de conversão do nitrogênio orgânico em nitrogênio mineral, onde aqui você tem a nitrosação, que nós vimos na aula passada, através das bactérias nitrosomonas, formando o nitrito, depois a nitrobacter, através da nitratação, formando o nitrato. Falei para vocês que o nitrito é tóxico, não é absorvido, tá, pela raiz, e a partir do nitrato você tem a entrada do nitrogênio na cadeia alimentar, tá, que vai entrar, então, através aqui dos vegetais. E a transferência desse nitrogênio na cadeia alimentar ocorre através do processo que nós chamamos aqui do processo de nutrição. Quando o animal come um vegetal, ele adquire, então, ácidos nucleicos e proteínas vegetais. Foi o que nós vimos, tá? E, além disso, também, ó, você tem a devolução desse nitrato para a atmosfera no processo de
desnitrificação, tá? E nesse processo de desnitrificação, esse nitrato que está presente no solo, tá aqui, ó, ele volta para a atmosfera terrestre através da ação de bactérias do gênero Pseudomonas. Lembrando que essas bactérias aqui, ó, tá? A Nitrosomonas, Nitrobacter, elas realizam o processo da quimiossíntese no solo também, tá? Então, você tem aqui as bactérias que participam do processo de conversão do nitrogênio orgânico em nitrogênio mineral no solo, são as bactérias que nós chamamos de bactérias nitrificantes, tá? E depois nós chegamos aqui em outro ciclo, que eu passei para vocês, que está aí também, no resumo dessa aula, que é o fósforo. Ah, Zé, você tem o fósforo. E sim, eu tenho o fósforo, e nesse fósforo, nós vamos ter aqui o ciclo do fósforo, tá? Ah, então esse ciclo do fósforo, Isa, ele é importante também? É importante. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai ter o fósforo lábil e o fósforo não lábil, tá? Que é disponível no solo. Ah, mas como é que funciona esse ciclo do fósforo, tá? Como é que funciona, basicamente? Então, você vai ver como é que se dá a agregação do solo, do fósforo, a partir dos sedimentos. E muitos desses sedimentos, eles estão envolvidos aí, tá? Com rochas, tá? Com aspecto rochoso aí, presente também no solo. Ah, mas tem alguma relação com chuvas, etc, tal, na questão dos solos? Tem. Então, a gente vai ver como é que funciona esse processo, tá? No ciclo do fósforo no solo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que isso aqui é facinho. Você fala assim, Zé, mas esse ciclo, ele é um ciclo hoje muito comum em cair em Enem, em vestibular, etc, tal. Bom, é comum sim, tá? Bastante comum. Então, ó, como é que acontece? Hoje em dia, tudo que é ciclo biogeoquímico, antigamente caía tipo assim, ó, caía mais ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, ciclo da água e do oxigênio. Caíam mais esses quatro, tá? Aí eles começaram a abordar mais o ciclo do fósforo, o ciclo do enxofre, o ciclo do cálcio, tá? Começaram a ser mais abordados também. Dificilmente aquilo que eu falei para vocês na aula anterior, você vai pegar uma prova de Enem e você vai falar assim, nossa, Zé, nessa prova do Enem aí e tal, não tem pelo menos um ou dois ciclos biogeoquímicos. Pode pegar as provas dos Enems anteriores e dar uma olhadinha para você ver. Cai demais, tá? Então, dá uma olhadinha nesse ciclo aqui que a gente chama do ciclo do fósforo, então. O Zé, você falou em fósforo lábil e fósforo não lábil. O que significa isso? Essa nomenclatura a gente usa muito na agronomia. Por quê? Porque, na verdade, se você for lembrar nossas aulas anteriores que nós falamos para vocês sobre absorção, nós temos alguns macronutrientes, tá, que são fundamentais para o desenvolvimento das plantas. O que é um macronutriente? O que é um micronutriente? Vamos lembrar? Quando a gente fala em macronutriente, não é que ele é grandão, não, tá? Não é que o raio atômico dele é maior como elemento químico, não. Ele é um nutriente, tá? Que ele é absorvido em grande quantidade pelo vegetal. Então, há uma demanda maior por esse nutriente, pela planta, tá? Quando a gente fala de micronutriente, a gente viu que, nesse caso específico, a planta ela vai absorver esse micronutriente em menor quantidade. Então, você tem os macro e você tem, então, o que nós chamamos de micronutrientes. Não é, Zé? Isso, eu tenho os dois. Então, presta atenção. Quem são, basicamente, os principais macronutrientes que nós temos? Aí, lembra lá, coloquei para vocês assim, ó, NPK, vem nessa sequência. Nitrogênio, fósforo e potássio. Ah, ó, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Isso te diz alguma coisa? Diz sim, porque quando você pega aquelas formulações de adubos químicos, tá? Sempre você vai ver essa formulação baseada no NPK. Por exemplo, você pega um adubo lá, 4, 14, 8. O que é 4, 14, 8, Zé? 4% de nitrogênio para o plantio, 8% de fósforo no plantio
e, aliás, 14% de fósforo no plantio e 8%, tá, de potássio para o plantio. E além desses adubos, muitas vezes é comum você fazer a calagem, né? Você aplicar calcário no solo. Quando você aplica calcário no solo, você está melhorando o pH e está disponibilizando muitas vezes mais cálcio e magnésio, tá? Então é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e tem mais um que é o ciclo também, do enxofre. Então esses 6 macroelementos são os macroelementos, ou seja, são os nutrientes que a planta absorve em maior quantidade e são os nutrientes mais presentes também no corpo vegetal em termos de nutrientes inorgânicos, né, Zé? Nitrogênio, ela absorve na forma mineral de nitrato, tá? A gente vai ver aqui que o fósforo também, ela vai absorver na forma mineral. O potássio na forma mineral. Então, tudo isso aí está compondo cálcio, magnésio também, na forma, né, na forma dele, que é a forma natural, que é a forma inorgânica. E o próprio, tudo isso, tá, o enxofre também vai ser absorvido na forma de sulfato. Então, tudo isso, Zé, compõe a seiva inorgânica ou a seiva mineral, né? Exatamente. Então, o fósforo, ele é extremamente importante. Ah, Zé, o fósforo é importante para nós também, na nossa cadeia alimentar, você adquirir produtos com fósforo, claro que é. Teu esqueleto, por exemplo, seus ossos, eles são formados à base do quê? De cálcio e fósforo, tá? Se você tem uma queda de fósforo, tá? Na massa, na densidade óssea, você vai ter problemas seríssimos porque você vai ficar com os ossos quebradiços. Então, assim, o fósforo é um componente fundamental para você ter lá a molécula, por exemplo, de ATP. Lembra lá? Adenosina trio, que fosfato. Grande parte das reações bioquímicas, das reações metabólicas ocorre no nosso organismo, sendo, tá, com a utilização da energia liberada, então, da passagem do AD para o AT trifosfato, do ADP, adenosina difosfato, para a adenosina trifosfato. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que está acontecendo aqui, Zé? Ó, tem aqui, por exemplo, uma rocha, e essa rocha aqui, então, é uma rocha rica em fosfato. Ó, ao longo do processo de intemperismo, o que é o intemperismo mesmo, Zé? Temperismo é aquele processo de transformações por eventos, tá, físicos que o solo sofre, né? Ele sofre, então, muitas vezes aqui o processo de formação através de um desgaste natural, tá? Da rocha, por exemplo, das rochas, que vão formar o solo. Então, que é diferente a princípio de erosão. A erosão também pode liberar, tá? Fosfato das rochas, mas principalmente aqui o intemperismo, ele está levando, ó, tá? Os fosfatos inorgânicos presentes na rocha, está liberando e está levando ao solo, tá? Está levando, tá, esse fosfato para o solo. Então, ó, aí quando ele libera esse fosfato para o solo, você tem aqui duas formas aqui de ocorrência. Esse fosfato, ele volta a se sedimentar e volta novamente a formar uma nova rocha, tá, de fosfato, ou no solo, você vai ter aqui, ó, a liberação do fósforo lábio, que é o fósforo capaz de ser absorvido para o vegetal, tá? Então, você tem o fósforo não lábio, não disponível, e o fósforo lábio, que é o fósforo que está disponível, o fósforo que está agregado às rochas e o fósforo que está liberado no solo. Então, ó, esses fosfatos, que é o PO4-3, ele passa a ser, então, liberado no solo, tá? E ao ser liberado no solo, o que vai acontecer aqui, ó? Ele pode entrar em contato com o lençol freático e pode entrar em contato aqui, ó, tá? Com as massas líquidas. Lembrando a vocês que esse contato com o lençol freático, esse lençol freático, normalmente, ele deságua, tá? Em mananciais de água, ou minas, ou vai desaguar também em próprios rios, riachos ou algo do gênero, tá? Então, essas massas líquidas aqui, ó, você tem aqui o processo natural, que são as perdas, tá? Que ficam, então, relacionadas aqui, ele acaba precipitando para a região, tá? Formando sedimentos na região
do funda, vai mais para a região funda das massas líquidas, ou ainda ele pode sofrer um outro processo aqui, ó, que é o processo que nós chamamos aqui de absorção. Absorção por quem? Pelas raízes dos vegetais. Ah, nós estamos trabalhando aqui com seres autótrofos, né, Zé? Isso, estou trabalhando aqui com seres autótrofos. Então, aqui eu vou ter absorção. Absorção pelas raízes. Então, se eu tenho absorção pelas raízes aqui, ó, o que que acontece? Zé, então, a absorção do fosfato se dá pelas raízes e é através do xilema que esse fosfato ele vai atingir a folha da planta, né? Isso, ele vai atingir a folha da planta. Os vegetais são seres que conseguem produzir seu próprio alimento, portanto, eles são autótrofos, tá? São seres capazes aí de sintetizar seu próprio alimento. Bom, os vegetais, o que que acontece? Os vegetais, depois da morte, eles começam, então, a liberar matéria orgânica, tá? Aí, dentro dessas da matéria orgânica aqui, ó, como eu disse para vocês, o fosfato, ele é fonte, tá, prioritária do quê? Ah, ele é fonte prioritária de ATP, né, Zé? Sim, ele é fonte prioritária de ATP, tá? Se ele é fonte prioritária de ATP, o que acontece com ele? Como ele é fonte prioritária de ATP, ele também está relacionado aqui, ó, à formação do DNA, tá? E do RNA. Você tem aqui os compostos à base de fósforo juntamente com os compostos à base de nitrogênio. Então, o que vai acontecer? Esses sedimentos aqui, eles representam compostos nitrogenados também, Zé. E ao representar compostos nitrogenados, olha só, à medida que esses sedimentos aqui vão entrando em contato, tá, com bactérias, por exemplo, bactérias decompositoras, fungos decompositores do solo, tá, eles também vão utilizar esse fosfato. Só que agora, esse fósforo aqui, ó, ele está na matéria orgânica. E nós aprendemos que quando nós falamos em reciclagem da matéria, nós estamos falando de transformação, tá, da matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, nesse processo de transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica, você vai ter, então, ó, a atuação dos heterótrofos, tá? Então, você tem, então, a aquisição. Outra coisa também, mas, então, quando eu estou comendo uma planta também, um vegetal, né, que aqui no ciclo não está deixando tão claro assim, mas quando você come uma planta, um vegetal, de certa forma, você está ingerindo parte da seiva dele coletada, tá? E nessa seiva que ele coletou, ele tem também fósforo presente, tem fosfato, beleza? Outra coisa que, Zé, então, pode entrar pelo intemperismo, tá? Que é aquele desgaste utilizado pela formação aí do solo, né? Você lembra aquele conceito de solo? Solo é a camada superficial da crosta terrestre, não é isso? Formado, professor de geografia não fala isso para vocês lá, João Vinícius, professor Cobrinha. Então, solo é a camada superficial da crosta terrestre formado por decomposição das rochas. Nossa, é isso mesmo que ele fala. Então esse é o conceito, tá? Então, esses solos, quando ele não tem uma proteção adequada, quando ele não tem uma massa verde adequada, ele pode sofrer processos de erosão, tá? E durante o processo de erosão, você pode ter também erosão que não é só do solo, tá? Junto com o intemperismo, muitas vezes você tem um processo de erosão de rochas que compõem o solo. Tá vendo aqui? Então, aqui você tem, muitas vezes, tanto o processo de formação de sedimentos, quanto os processos erosivos. E esses processos erosivos dessas rochas, tá? Rochas que compõem fósforo, ou rochas ricas em fosfato, eles vão liberar fosfato para essas massas líquidas aqui que vão absorver, tá? Que as plantas vão absorver. Então, muito simples, muito fácil. E aqui, ó, esse fosfato presente na massa líquida, ele pode ser, olha só que legal isso aqui, ó, olhando para o mar aqui agora, ele pode ser utilizado pelo fitoplâncton, ou seja, vai ser absorvido, tá? Pelo plâncton. O que é o plâncton, Zé?
Então, aqui você tem tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton, né, que nós já vimos isso. Então, o fito representando aí por seres autótrofos e o zooplâncton por seres heterótrofos presentes, então, na camada superficial da água do mar. Pequenos animais, e nós temos aqui principalmente algas, tá? Então, olha só, esse plâncton aqui serve de alimento para peixes que comem plâncton, tá? E que, por sua vez, esses peixes aqui que comeram plâncton, que apresentavam fósforo, e o fósforo aqui ele é fundamental para os peixes, para a formação do seu esqueleto, da sua cartilagem. E, posteriormente, esses peixes aqui também, numa cadeia alimentar, podem ser ingeridos por quem? Por aves, tá? Comedoras de peixe. Que a gente vai chamar aqui de aves piscívoras, ou aves que ingerem peixes na sua nutrição. Nossa, Zé, então esse ciclo aqui do fósforo, ele é bastante importante para a gente, né? Muito importante para a gente. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês, todo o processo que envolve reciclagem da matéria envolve basicamente, tá? Uma coisa que vocês não podem esquecer para a prova, para Enem, isso tem que ficar bem solidificado na sua mente. Todo processo que envolve reciclagem da matéria, você tem dois aspectos importantes que você não pode esquecer. Reciclagem da matéria não é destruição da matéria. Então, bactéria decompositora, fungo decompositor, eles não vão lá sobre o cadáver para comer o cadáver, destruir o cadáver, não. Pelo contrário. Eles vão lá reciclar o cadáver. O que é reciclar o cadáver? Eles vão converter a matéria orgânica do cadáver em matéria inorgânica. E os dois principais elementos químicos inorgânicos que surgem nessa conversão, tá? É o cálcio e o fósforo. O fósforo nós acabamos de ver aqui, e o cálcio, nós vamos falar nele agora, tá? A gente vai ver aqui o ciclo do cálcio, é bem parecido o estilo com o ciclo que nós chamamos lá do ciclo do fósforo. Nossa, Zé, mas como é que acontece esse ciclo? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, esse ciclo aqui, ó, é um ciclo legal também. Então, se eu começar aqui, Zé, da mesma forma que eu tenho rochas à base, tá? De fósforo, né? De fosfato, eu vou ter rochas à base de cálcio, que são as rochas calcárias. Então, um detalhe aqui legal, que o cálcio também, você sabe disso, ele é fundamental ao longo da nossa existência, tá? Principalmente na manutenção do nosso esqueleto. Ele é importante demais no processo, tá, de contração dos nossos músculos, tá? Então, quando você tem deficiência de sais, entre eles o potássio, entre eles o cálcio, tá? Quando você tem deficiência desses sais, você pode ter, então, uma dificuldade na contração muscular, o que gera o que nós chamamos de câimbras musculares. Então, o cálcio, ele é um componente fundamental no metabolismo dos seres vivos, tá? Mas onde nós vamos ter aqui uma fonte desse cálcio? Então, nós vamos ter aqui uma fonte desse cálcio a partir daquilo que nós chamamos aqui, ó, de rocha calcária. Então, parecido com aquilo que aconteceu com o fosfato, você tem um processo aqui de intemperismo, tá? Com esse intemperismo aqui, ó, dos compostos que possuem cálcio, você vai ter aqui o abastecimento de cálcio que vai chegar aos oceanos e vai chegar também aos lagos. Nossa, Zé, que legal. Então, ó, tá chegando aos oceanos e tá chegando aos lagos, né? Sim, tá abastecendo oceanos e lagos. Agora, presta atenção aqui, ó. Se está abastecendo oceanos e lagos, nós estamos falando aqui tanto de biociclo de água salgada, quanto de biociclo de água doce. Não é, Zé? Isso. Estou falando dos dois, meu caro. Como eu estou falando dos dois, então a gente vai ter que entender aqui, vai compreender aqui, ó, que está acontecendo aqui um processo que nós chamamos o processo de absorção. Então, está havendo aqui, Zé, uma absorção, tá, do cálcio presente no mar. Por quem? Plâncton, por exemplo, tá? As algas que estão presentes, né, no biociclo marinho, que a gente chama de talassociclo,
vai absorver aqui, ó, tá? Esse cálcio como parte dos sais minerais absorvidos, tá? E nos lagos, as raízes dos vegetais, tá? Ou diretamente do lençol freático, também pode acontecer aqui, ó. Elas podem perfeitamente também absorver o cálcio do solo, que é um dos macroelementos essenciais. Ah, Zé, você falou dos microelementos? Não falei nessa aula, mas já falei sobre eles. Os microelementos são aqueles essenciais para o desenvolvimento das plantas, só que os vegetais absorvem em pequena quantidade. Mas o fato de absorver em pequena quantidade não quer dizer que eles não sejam essenciais. Eles são extremamente importantes. Eles são muito importantes para o desenvolvimento dos vegetais. Aí nós temos os microelementos, tá? Então, Zé, esses seres autótrofos, olha só o que acontece aqui, ó. Eles têm duas formas de passar cálcio para os seres heterótrofos. Uma forma é através da nutrição. Toda vez, então, que os seres, tá, heterótrofos estão, tá, se alimentando de vegetais, por exemplo, tá, ele está, de certa forma, ingerindo aqui a parte do cálcio presente internamente no vegetal, tá, na seiva bruta ou seiva inorgânica do vegetal. Sim, essa é uma forma. Uma outra forma é a forma que a gente acabou de ver lá em cima. Quando você tem aqui ó, o término vital desses seres, você tem aqui o que nós chamamos de óbitos. Você vai ter aqui a morte, tá? Com essa morte, esses seres aqui, ó, eles entram em processo que nós chamamos de decomposição. Então, ó, durante a decomposição, outros seres heterótrofos, quem são esses outros seres heterótrofos aqui, ó? Fungos e bactérias realizam a conversão da matéria orgânica em matéria inorgânica. E um dos elementos que ele vai formar aqui, além do fósforo, como nós vimos no outro ciclo, um dos elementos fundamentais também é o cálcio, tá? O cálcio, ele vai participar ativamente, diretamente aqui nesse processo. E aqui também, ó, a partir da morte, esse cálcio ele retorna ao solo. Ah, ele retorna ao solo, Zé? Para quê? Para formar aqui, ó. Para formar aqui a solução nutritiva que vai abastecer os vegetais, tá? Que vai ser absorvido. Ah, então ali você tem, então, a solução nutritiva do solo, né? Sim, em meio aquoso. Sim, em meio aquoso. Então aqui, ó, os seres autótrofos, no caso as plantas, vão absorver diretamente do solo o cálcio, tá? Então aqui você tem a absorção radicular do solo, do elemento cálcio, do nitrato, do fosfato, tá? Então as plantas utilizando aqui, ó, a partir do solo, suas raízes, para absorver aquilo que dentro delas será conhecido como seiva bruta ou seiva inorgânica, tá? O Zé, e tem outra forma de biodisponibilização ainda? Tem. Por exemplo, a água dos lençóis freáticos, tá? Ou a água dos oceanos, o que está acontecendo com ela aqui, ó? Se você pegar, por exemplo, questão dos corais, dos poríferos, você tem aqui, ó, e a questão dos próprios esqueletos, tá? De peixes, moluscos, crustáceos. Basicamente, esses esqueletos, assim como os demais seres vivos, assim como nós mesmos, eles são formados de cálcio e fósforo, né? Sim. Então, ó, como, por exemplo, os corais, tá? Lembrando vocês que os corais são tipos de quinidários, tá? Antozoários. E eles liberam um exoesqueleto conhecido como recifes. E esses recifes, eles apresentam uma decomposição lenta, assim como também o esqueleto interno dos poríferos apresenta um processo, desculpa, de decomposição lenta. E à medida que vai acontecendo esse processo de decomposição, o que vai acontecer aqui? Bom, você vai ter aqui a liberação também de cálcio para os lagos e para os oceanos, tá?
E esses cálcios dos lagos e oceanos aqui, ó, tá? Nos lagos, eles vão contribuir para a percolação, para a infiltração e para que ele venha, então, abastecer também o solo com esse cálcio. E aqui, ó, ele pode também, ó, auxiliar o processo da formação do calcário inorgânico, tá? Que vai sofrer esse calcário inorgânico aqui, ó, dissolução parcial e vai novamente passar pelo processo de recristalização, ou seja, vai voltar aqui nesse estágio e vai novamente formar uma rocha calcária. Nossa, então se ele está formando uma nova rocha calcária, nós voltamos ao estágio inicial, tá, do processo. Exatamente, retornamos ao estado inicial do processo. E ainda, um outro ciclo que está aí no material que eu passei para vocês aí, ó, é esse ciclozinho aqui que é fera, né? Que é o ciclo do enxofre. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Nossa, Zé, o enxofre, ele é bastante importante para a gente, né? Sim, muito importante. Principalmente aqui, ó, esse ciclo do enxofre. Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Zé, como é que funciona esse ciclo do enxofre? Bom, esse ciclo do enxofre aqui, ele envolve um dos fenômenos mais importantes que nós temos, tá? Na atmosfera, que é o fenômeno que a gente chama de chuva ácida, que é um dos fenômenos mais importantes da atualidade. Então, você vai dar uma olhadinha aqui, ó. Na hora que não para, na hora que a gente faz a conversãozinha aqui. Aqui, ó, vamos começar aqui, ó. Bom, olha só, ao longo das eras geológicas, e hoje ainda acontece, você tem a atividade de alguns vulcões no planeta. Então, ó, quando você tem, por exemplo, a erupção do vulcão, um dos principais gases que são liberados durante a erupção vulcânica, você vai ter aqui, ó, o gás sulfídrico e você vai ter aqui o sulfato, tá? E outro gás que é o dióxido de enxofre. Então, esses gases, eles são liberados durante erupções vulcânicas. Bom, mas como assim, em todo o planeta você não vai achar vulcão ativo, tá? Aqui no Brasil, pelo menos, nós não temos nenhuma atividade de vulcão, ao contrário da Itália, né? Que você tem o Vesúvio, você tem vários, ao contrário do Havaí também. O que mais contribui para a liberação desses compostos, desses óxidos de enxofre para a atmosfera hoje? O que mais contribui para a liberação desses dióxidos, tetróxido de enxofre para a atmosfera, que, diga-se de passagem, são compostos que comprometem demais, tá? Nossa respiração, para quem tem problemas aí de alergias respiratórias, rinite, sinusite, tudo que termina com ite. Olha só, esses dióxidos e tetróxidos, eles são liberados para as nuvens, e aqui, ó, eles sofrem reações químicas, né? Ao sofrer reações químicas, à medida que as indústrias estão queimando fósseis, tá? À medida que os automóveis queimam fósseis, essas reações químicas aqui, ó, permite a formação. Aqui você já tem a água evaporada. A gente viu lá no ciclo da água. Essa água evaporada, quando ela entra em contato com esses óxidos aqui, ó, elas podem formar aqui, ó, o H2SO4, principalmente. Ah, Zé, o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Sim, só que é um detalhe. É um ácido sulfúrico mais diluído, tá? Não é um ácido sulfúrico aqui concentrado demais, porque senão, não é o que a gente fala de chuva ácida, né? Quando a chuva pingasse em você, ela poderia te furar, porque seria um ácido, tá? Mas então é um ácido mais diluído. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Essa chuva ácida, ela é caracterizada pela precipitação, então, desse meio aquoso, juntamente com esses compostos à base de enxofre, que cai, então, na forma de chuva ácida. Então, aqui, além daquela questão de corrosão, dos monumentos históricos, tá? Porque passam os monumentos históricos, você vai ter aqui, ao longo do processo, que nós chamamos de chuva ácida, você vai ter aqui um outro processo importante também, tá? Qual que é esse processo importante, Zé?
vai ter uma alteração aqui no pH, muitas vezes de alguns lagos, que vão prejudicar, né, determinados seres vivos e determinadas plantas aquáticas ou até mesmo algas, sim. Mas, além disso, você está tendo aqui a devolução desses óxidos, tá, para o solo. Então, uma forma deles serem devolvidos para o solo. Uma outra forma natural, tá, de você ter aqui o processo de liberação é através do gás aqui, ó, que está presente aqui em alguns elementos que pode estar entrando em decomposição no fundo aqui dos rios. Eles liberam esse gás. Esse gás aqui é aquele gás responsável pelo cheiro de ovo podre, que é o sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico, tá? Quando você chega perto, por exemplo, do esgoto, você sente aquele cheiro podre. Aquele cheiro não necessariamente é o cheiro apenas das fezes que ali estão, tá? Não, aquele cheiro ali são as bactérias que estão realizando fermentação, tá? Fermentação através do processo de decomposição, estão realizando ali decomposição através da fermentação e estão liberando esse gás. Esse gás aqui tem aquele cheiro de ovos podres mesmo, tá? E o enxofre, ele é um gás, né? Esse gás é um gás caracterizado, porque quando você está cortando a cebola, ele é exalado, né? E quando ele entra em contato com o meio aquoso dos seus olhos, tá? Aí forma um ácido ali, tá? No olho, aí você fica com a conjuntiva irritada, que é o mesmo processo parecido com a chuva ácida, né? Então aqui, ó, esse gás aqui, ó, ele vai então entrando em contato com o vapor de água atmosférico e vai formando aqui os tetróxidos de enxofre que vão também abastecendo essas nuvens. Pois bem, quando elas caem aqui no solo, ou quando esse H2S, que é o ácido sulfídrico aqui, ó, ele está presente no solo, o que vai acontecer aqui, ó, para a gente fechar esse ciclo aqui, ó, de uma forma bem simples. Bom, aqui, ó, eu vou ter então, ó, processo de matéria orgânica, tá vendo aqui, ó? Quando você tem a morte, você tem tá, o processo de decomposição. Com esse processo de decomposição, você tem aqui, ó, a liberação, tá, do enxofre orgânico para o solo. Então deixa eu entender aqui. Então devolveu tanto o vegetal aqui, tá, quanto os animais quando morrem também, eles liberam enxofre para o solo, tanto o peixinho quanto os vegetais. Bom, esse enxofre aqui, ó, ele tem um ciclo no solo relacionado a um ciclo de oxirredução, tá? Então presta atenção, ó. Por exemplo, o sulfato que desceu pela chuva, olha o que pode acontecer com ele aqui, ó. Ele pode contribuir para a formação do enxofre orgânico do solo, que ao sofrer decomposição forma o H2S, tá vendo? Que é o sulfeto de hidrogênio e o ácido sulfídrico. Ou ainda, esse sulfato, ele pode sofrer uma reação aqui de oxirredução. Quando ele sofre redução, quando ele apresenta redução do NOx, o que vai acontecer aqui, ó? Ele deixa de ser o SO4, o tetróxido de enxofre, e vai formar aqui, ó, o que nós chamamos de H2S. E quando ele sofre oxidação, ele vai fazer o processo inverso, tá? Ele vai, então, aumentar o NOx, e aumentando o NOx, ele vai deixar de ser o H2S para ser o SO4, tá? Então, esse SO4 aqui, ele tem, então, duas reações aqui invertidas, tanto de redução quanto de oxidação, tá? Mas o interessante nessa história toda, que esse H2S aqui, que é o mesmo que está saindo aqui da água, tá? O que vai acontecer com ele? Olha só, esse H2S, ele vai ser, tá, incorporado a compostos fósseis, tá? O sulfeto de hidrogênio é incorporado a compostos fósseis, tá? Ou os compostos fósseis também liberam esse sulfeto de hidrogênio para o solo. Então, esses compostos fósseis aqui, Zé, à base de sulfeto de hidrogênio ou de ácido sulfídrico, o que vai acontecer, ó? No processo de mineração, tá? Abertura de poços de petróleo, etc., tal, eles acabam se tornando disponíveis para serem absorvidos pelos vegetais também, né? Sim.
Então, a planta vai conseguir absorver, tá? Através dos vegetais, tá? Na forma inorgânica. Bom, aí você tem o enxofre, e lembrando aqui, aquilo que eu falei para vocês, que esse enxofre, ele é extremamente importante e muito presente, assim como os demais, tá? Na forma de fertilizantes agrícolas, tá? Então, você tem aí, ó, o ciclo do enxofre. Bom, assim a gente termina aqui os ciclos biogeoquímicos, tá? De uma forma geral. E só para a gente dar uma olhadinha aqui, a gente já vai começar aqui uma nova matéria, que é bem fácil. São as relações ecológicas, tá? Relações entre os seres vivos. Vou só iniciar aqui com vocês, para a gente poder falar mais disso na próxima aula. Bom, depois eu vou passar o material dessa aula também. Quando a gente fala de relações ecológicas, pessoal, então o que são essas relações? Então nós vimos que a ecologia, ela se divide basicamente, tá, em três vertentes. Nós temos a demoecologia, que estuda, demo significa população, significa que estuda a população dos seres vivos, tá, e a interação entre essas populações. Nós temos um processo que nós chamamos de autoecologia. O que seria essa autoecologia? É as relações estabelecidas pelos próprios seres vivos entre si, tá? Então, a autoecologia. Então, entre indivíduos da mesma espécie, estabelecendo algumas relações aí, e a própria relação de subsistência desses seres vivos em função do ambiente onde eles se encontram. E nós temos também que entra essa matéria, que é a cineecologia. Cine com S, tá? Cineecologia. Então, nessa cineecologia aqui, nós vamos entrar numa das matérias mais importantes da ecologia, tá? Dessa matéria importante da ecologia, Zé, nós vamos falar do quê? Cine, nós vamos falar da interação entre indivíduos da mesma espécie, tá? E nós vamos abordar também a interação entre indivíduos de espécies diferentes. Então, nós vamos trabalhar aqui com essas duas vertentes: indivíduos da mesma espécie, indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, não se esqueçam disso. Então, ó, aí você vai ter algumas relações, a gente vai chamar de relações harmônicas, tá? E outras relações que nós vamos chamar de relações, tá, desarmônicas, tá? Então, assim, relações harmônicas e relações desarmônicas. O que é uma relação harmônica? Uma relação harmônica é aquela que é benéfica para as espécies envolvidas. Então, essas relações podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Agora, o que significa relação desarmônica? Harmônica é quando você tem uma relação que é boa para ambos. Desarmônica, um deles é prejudicado. Resumindo a história, tá? E aí você vai ter dois tipos. Nós vamos chamar aqui de algumas relações de homotípicas e relações heterotípicas, tá? Então, homotípicas é entre indivíduos da mesma espécie e heterotípicas é entre indivíduos de espécies diferentes. Então, aqui, ó, você vai entender por que colônia, sociedade, você vai ter aqui, tá, essas interações e qual que é a diferença dessas interações. Nós vamos estudar todas elas, ó. Por exemplo, aqui, ó, só para citar algumas já que a gente vai abordar na próxima aula, tá? Então, você vai ter aqui as relações homotípicas ou intraespecíficas entre indivíduos de uma mesma espécie, homo, mesma,
entre indivíduos da mesma espécie, aí você vai ter as relações que a gente chama aqui de harmônicas e desarmônicas, tá? Então, aí você tem, ó, harmônicas e desarmônicas. Harmônicas são as relações que a gente chama de relações benéficas para os indivíduos. Entre essas relações benéficas para os indivíduos, eu tenho aqui as relações que são permanentes e transitórias, tá? A gente vai estudar essas duas relações, ó, colônias e sociedades, tá? E transitória, você vai ter aqui, ó, o gregarismo. A gente vai ver aqui o que é isso. Então, colônia, mais ou menos, você já sabe o que é. São indivíduos, tá? De uma mesma espécie, vivendo, tá? Anatofisiologicamente ligados entre si. Sociedade, os indivíduos vivem trabalhando em conjunto. Então, colônias de bactéria, por exemplo, para citar aqui, colônia de protozoário. Sociedades, você tem os indivíduos aqui trabalhando juntos, tá? E esses indivíduos aqui trabalhando juntos, aí você tem, por exemplo, formiga, uma colmeia, etc, tal, tá? Que são exemplos de sociedades. E nas relações desarmônicas, pelo menos uma das espécies, serão prejudicadas. Por exemplo, você vai ter aqui, ó, competição e canibalismo, tá? O indivíduo que mata e come o outro da mesma espécie. Só que aqui nós vamos ver várias relações. Aqui nós estamos falando só das homotípicas. Nós vamos ter aqui também as heterotípicas, tá? E nessas relações heterotípicas aqui, a gente vai ver o inquilinismo, a gente vai ver o escravagismo. Então, você vai ter aqui várias relações harmônicas, tá? Que ocorrem entre os indivíduos, que atuam diretamente aí com objetivo em comum, tá? Então, você vai ver aqui ó, sociedades, etc, tal. Mas, vamos parando por aqui, tá? Por hoje tá bom, rendeu bastante, e vocês têm um material bem normal, só que agora a gente vai adotar esse sistema aí, até para a gente ganhar mais tempo, tá? Eu passo o material para vocês antes da aula, e depois da aula, vocês já tem o materialzinho aí de vocês aí já pronto, acompanham a aula, e a aula ganha uma dinâmica melhor do que ficar anotando. Vou fazer só uma chamadinha aí, que o Vanderlei está pedindo para fazer chamada agora, rapidamente. Ana Laura Terra, fala presente para mim, por favor, ou escreve. Presente. A Bianca. Carol Fleury. Presente. Carol Amaral. Presente. Dari. Presente. Enzo. Beleza. Gabriela. Beleza, Enzo. Gabriela Castilho. Beleza. Guilherme Terra. Beleza. Iago. Vai, Saxida. Isabela Correia. Isadora Modesto. Presente. Júlia. Luca. Beleza. Luísa. Luísa Magalhães. Luísa Almas. Beleza, Luísa Almas. Maria Carolina. Beleza. Maria Paula. Beleza. Mariana Figueiredo. Presente. Sofia. Presente. Beleza. Thales. Presente. Ian. Beleza. Alguns dormindo, né? Pelo menos a maioria parece que está acordado ou acordou na hora da chamada, né? Mas beleza, isso aí é protocolo agora, né? Protocolo do Vanderlei, fazer chamada nas aulas. Mas tá certo, tem que saber mais ou menos quanto estão. Tem 23 aqui. Beleza, então, pessoal. Semana que vem eu volto com vocês. Semana que vem, não, sexta-feira eu volto com vocês, tá? Com Química.
Até mais. Tchau, tchau. Falou, Zé. Até mais. Até mais. Obrigada.